A vontade de comer doces, porque isso aparece com tanta força de vez em quando na vida nossa. Nós pré-diabéticos ou já com diabetes iniciantes, a gente tem essa vontade de vez em quando, não é assim todo dia aquela vontade, né? E a gente não se preocupa muito com isso, a gente não leva isso a sério, até que a gente está naquela posição dos diabéticos que já não conseguem mais controlar. E nós temos muito o costume de criticar as pessoas que têm diabetes porque elas não conseguem deixar de comer aquele doce, porque elas não têm controle, né? Então a gente critica, a gente olha para eles e sabe que eles estão perdendo a vida por causa do doce, por causa do macarrão, por causa do carboidrato, mas a gente não faz a nossa parte de evitar que a gente chegue nesse mesmo lugar. Então, se você tem de vez em quando uma necessidade assim muito forte de comer doce, já é um sinal de alerta. Eu já progredi bastante. Eu tinha muito assim, nossa, depois do almoço, ou um cafezinho bem quente, recém-feito, ou um doce em cima do almoço, era assim. Até pouco tempo ainda era uma necessidade, sim. Eu sentia um desejo muito forte. Eu conseguia me controlar, mas eu tinha eu sentia o desejo. Bem-vindo quem está chegando agora, Robson, meu colega mentor de finanças. Mas ele não é diabético, mas pode de repente ter alguém com diabetes na família, então esse hábito, esse desejo por doces, eu não falo para as pessoas que já estão perdidas na diabetes, eu falo para as pessoas que querem ser um diabético a menos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, porque é nessa caminhada que eu estou. Eu não quero ser uma pessoa diabética lá com mais idade. Eu tive diabetes e agora não tenho mais e eu não quero voltar para esse caminho. E por isso eu convido as pessoas para virem comigo, porque é possível sair da diabetes, é possível a gente melhorar sim, mas é um caminho de autocura, um caminho de decisões. Não é um caminho assim, dizer assim, eu vou parar de comer açúcar, eu vou parar de comer massa e eu não vou ter diabetes lá na frente. Não é só isso, não. Então, porque se você fizer só isso, você está dizendo, o vilão da diabetes é o açúcar, é o alimento. Não é só isso, é muito mais do que isso. Porque se fosse só isso, muita gente não teria diabetes, porque muita gente não come doce, gente que não come carboidrato e tem diabetes também. Então, são vários fatores associados que fazem a gente ter diabetes e perder realmente o controle da diabetes, né? Então, não é perder o controle no sentido eu tenho que tomar insulina, eu tenho que tomar medicação. Pessoas que tomam uma medicação leve, às vezes, vão precisar tomar para o resto da vida, porque o pâncreas já não funciona mais, o fígado já não está mais conseguindo metabolizar e vão precisar dessa medicação leve para sempre. Isso é normal. Agora, a pessoa que não toma medicação e ainda está com com a glicose elevada de vez em quando, precisa ficar muito em alerta, porque depois que começa com a medicação, é muito difícil parar, porque os órgãos do corpo, quando entra com medicação, eles param de fazer a função deles, porque entendem que isso não é mais necessário. Então, o pâncreas para de produzir a insulina, porque você deu o comando através da medicação que ele não é mais necessário, né? Não é mais necessário que as células beta e alfa do pâncreas produzam aquilo que precisa, né? Então, eu vou trazer aqui 6 hábitos que eu adotei, que para mim funcionam, e acredito que para quem quiser também vai funcionar. Mas antes disso, precisa ter a decisão. Eu não vou ser diabética daqui a 10 anos, nem daqui a 20 anos. Precisa ter essa visão de futuro. Se eu quero não ter diabetes semana que vem, aí eu não vou ter força para manter esse hábito. Porque as rotinas saudáveis, elas funcionam a longo prazo. Uma rotina, um hábito. Hábito já fala, hábito é coisa para daqui a 100 dias.
para daqui a mais tempo, porque é um hábito, é algo que eu me habituei. Então, há 30 anos atrás, eu me habituei a comer diferente e eu diminuí 30 quilos em pouco tempo, né? Pouco tempo, digo assim, eu estava com 85, de repente eu estava com 50 quilos, né? Então, foram hábitos que eu mudei. Na época funcionou muito para mim e deu certo, né? Então, quando a gente muda um hábito, é coisa de longo prazo, não é de uma hora para outra. Só que a gente também não pretende viver só mais uma semana, só mais um mês. A gente pretende viver mais 30 anos, mais 20 anos. Então, o hábito que eu adoto hoje, ele tem que ter uma visão de enquanto eu estiver viva, eu quero ter saúde. Não é assim, acreditar que é normal ficar doente. Bom dia, Cleonice, que está chegando agora. Bom dia, Luma. Bom dia, pessoal que for assistir a gravação. Então, o hábito que eu adoto, que eu escolho, ele precisa ter uma visão de longo prazo. E isso faz muita gente desistir, porque a gente quer muita coisa muito imediata, né? Só que se você deseja viver mais 20 anos, você não precisa se preocupar com amanhã. Você precisa se preocupar com daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Porque senão você vai estar naquela fila do SUS que precisa de medicação, que precisa de ajuda e não tem dinheiro, né? Porque todo diabético não tem dinheiro para manter a saúde. Por que eu digo isso, que não tem dinheiro suficiente? Porque é muito caro, muita coisa precisa ser investida de suplemento para quem continua com diabetes. Eu não estou com diabetes mais, eu estou toda equilibrada, meus exames estão todos normais, mas eu fui fazer essa semana uns exames mais apurados, assim, mais detalhados. Por causa da idade, eu preciso repor algumas proteínas, algumas vitaminas, né? E essas coisinhas que a gente precisa repor para serem de qualidade, qualquer compra que você fizer para essas vitaminas, por exemplo, estou com falta de dopamina, porque meu sono não está sendo reparador o suficiente, né? Então, isso tudo tem a ver com o estresse, com muita coisa, com a própria da rotina, né? E eu precisei comprar alguns extras e isso logo dá R$500, logo chega em R$1.000, né? Então, como um diabético que toma medicação, que tem muitas comorbidades, vai conseguir bancar? Não vai conseguir, porque tudo vai estar alterado, né? Então, é fato que todo diabético crônico não consegue pagar por uma saúde equilibrada, porque fica muito caro, né? Então, adotar esses hábitos para que você, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, não precise depender de medicação, já vai ser um grande milagre na tua vida. Assim como está sendo na minha, né? Então, funciona assim, né? Então, um hábito que eu adotei faz um bom par de anos já, né? Tomar água quando acorda, não tomar água gelada, mas tomar 1 copo, 2 copos de água e ficar um bom tempo sem comer. Por quê? Porque isso desintoxica tudo aquilo que está acumulado no meu organismo. Porque quando a gente acorda, não importa o horário, não importa que hora você comeu de noite, é provável que teu corpo já digeriu tudo aquilo que você comeu. Então, você tomar água na mesma temperatura ambiente vai fazer o teu corpo se purificar, vai se hidratar e aquelas toxinas que ainda estão acumuladas, elas vão se equilibrando. E quando você fizer um teste sobre a quantidade de água no teu organismo, vai estar em equilíbrio, você não vai estar em falta de água. Existem testes para isso, né? Então, se você tomar uma água saudável de manhã cedo, temperatura ambiente, você vai conseguir fazer isso acontecer. Outra coisa interessante de manhã cedo, se alimentar com algo que desinflama o corpo, né? Então, se você come de manhã no café da manhã, era o que eu fazia. Eu tomava café doce, comia pão com chimia e com nata. Qual desses componentes, desses 4 componentes, desinflama o corpo? Nenhum deles. Os 4 inflamam. Então, antes de você comer isso,
se você tem necessidade, se você trabalha no pesado, se você precisa ter energia, antes de comer coisas que te inflamem, comer algo que desinflama. Pode ser uma fruta, alguma fruta que você goste, e demora o nosso organismo se acostumar com isso. Agora que eu consigo comer uma fruta de manhã cedo, porque o meu corpo pedia doce, pão com doce, com nata, com coisas assim fortes, né? Eu não gostava de comer ovos de manhã, não gostava de comer panqueca, coisas naturais. Eu precisava do café, de coisas fortes, né? Então, a gente mudar esse hábito gradativamente vai fazer toda a diferença, e não é de uma hora para outra, né? Então, por quê? Porque quando um corpo está inflamado, quando você come muita coisa que te deixa com pesos extras, com corpo com inflamações, o corpo pede coisas mais fortes, mais picantes, né? Então, você comer primeiro coisas que desinflamam a longo prazo, a médio prazo, vai fazer o teu corpo pedir coisas mais leves, né? Então, agora eu não consigo tomar café doce de manhã cedo, não vai mesmo. É porque o corpo sabe o que a gente precisa, né? Outra coisa, ali junto com isso, tomar chá ou café sem açúcar quando for tomar. Mas nunca assim na primeira hora que você acordou. Só se você não tem outra escolha, de vez em quando sim, né? Mas tomar o chá e o café sem adoçante, sem açúcar. Porque o adoçante, ele faz mais mal do que o açúcar natural. Claro que o açúcar refinado tá cheio de químico, né? Mas o adoçante, ele é químico. Ele não é nada de diet ou light. Ele é um químico que vai fazer teu fígado, teu corpo inflamar. E nosso corpo precisa coisas naturais, nosso corpo precisa coisas vivas. Então, se você não tem como tomar café e chá sem açúcar, vai acostumando aos pouquinhos, vai diminuindo, vai tirando, que com o tempo o teu paladar vai se purificando. A tua língua, porque o paladar, por que a gente não gosta de café sem açúcar, de chá sem açúcar? Porque a nossa língua tem um paladar infantil, como uma criança que só gosta de sentir sabor. Então, uma criança, você dá uma coisa doce, por natureza, ela gosta mais, se ela está habituada a comer muito coisa gostosa, né? Coisa química, né? E nós, quando a gente não gosta de coisas sem açúcar, é porque a gente está com a nossa língua totalmente congestionada, a gente não sente mais, o nosso palato está cheio de células inflamadas e por isso a gente precisa mais de doce, né? Então, se você puder também tomar chás anti-inflamatórios, né, que combatem os fungos, o excesso de fungos, porque a gente precisa de fungos e de bactérias no nosso corpo. Só que às vezes a gente tem excesso. Quando o nosso corpo inflama, a gente pode tomar chás naturais, não chá de sachê, porque o chá de sachê ele é químico também, ele não tem muito de natural não, né? Então, se você consegue chás, comprar em casas de produtos naturais, onde sempre tem que olhar a procedência, mas chás anti-inflamatórios. Se você pesquisar no Google, tem muitas opções, né? Outra coisa, o quarto hábito, não, é o quarto já, né? O quarto hábito que eu adotei faz muito tempo, quando vai no mercado, comprar coisas vivas, coisas menos naquelas prateleiras de entrada no mercado, porque você entra no mercado, é toda a tentação que está ali. Pega teu carrinho e vai lá no fundo do mercado, porque lá bem escondido estão aqueles produtos que vão te fazer bem, aqueles que você precisa. Por quê? Porque o teu corpo precisa de alimentos de verdade. Teu corpo não precisa de produtos artificiais, de industrializados, né? Então, quando você chega no mercado e naquelas primeiras prateleiras, lá tem chocolate, tem panetone, tem todos os industrializados, maionese, massa de tomate, todas essas coisas prontas estão lá no começo das prateleiras, né? E lá no fundo está o tomate, cheio de veneno, mas ele tem o mesmo tomate que eles usam para fazer a massa de tomate, o extrato de tomate, é o mesmo tomate envenenado, né?
Então, entre as escolhas piores, escolha a menos pior. Um tomate cheio de veneno, se você colocar ele na água, você vai conseguir tirar um pouco o excesso de veneno. Agora você compra um tomate já industrializado, lá cheio de químico ainda, para ele se manter um ano inteiro na prateleira. Ele vai ter o veneno que veio da roça, da plantação, e mais todo esse químico, né? Então, quando você vai no mercado, vai mudando esse hábito aos poucos. Vai mais vezes no mercado, mas compre coisas mais vivas, coisas mais saudáveis, né? Então, o arroz, a farinha menos industrializada, né? Então, compre farinhas mais de grãos, né? Feijão, coisas assim mais naturais, coisas que cresceram, não coisas que foram feitas, né? Então, aos poucos você vai conseguindo mudar isso, né? Isso é uma coisa que não é num mês que você vai conseguir mudar teu carrinho de compras. É uma coisa assim que você vai educando. É porque você se gosta tanto que você vai parar de comprar as coisas que te fazem mal, né? Não é assim, eu sou obrigada a comer fruta e verdura. Aí você vai desistir e vai virar diabética de novo, né? Então você precisa gostar tanto de você que você vai escolher só coisas boas. E se você ainda não gosta de você o suficiente, eu tenho vários programas que podem te ajudar a você se gostar mais, né? O Desafio 30 Dias é um deles, né? Estou com inscrições abertas e segunda-feira vai começar uma nova turma, né? Então, a pessoa, quando ela se gosta, ela se respeita, se ama, ela vai saber fazer escolhas mais assertivas. Os lanches que a gente costuma fazer entre as refeições, porque também falam que a gente tem que comer cada 3 horas, e esses lanches, tem que ficar muito atenta ao que você come nesses lanches, porque cada vez que você comer uma coisa sólida, o teu fígado, o teu pâncreas vai precisar trabalhar extra. Aí isso vai causar picos de glicemia. E esses picos altos de glicose vão fazer você pedir mais comida. Eles vão mandar um comando para o cérebro que você precisa de mais disso. Porque esses picos, eles vão virando hábitos, né? Então, vai cuidando com os lanches que você faz entre as refeições. Se você tem o hábito de precisar comer um carboidrato, coma uma fruta primeiro. Por exemplo, você vai no trabalho e você precisa levar um lanche. E se você comer só uma maçã, não vai te dar força para você trabalhar o resto da manhã. Mas se você precisa de algo, então coma uma maçã e depois coma algo que tenha carboidrato, né? Se for necessário, né? Isso vai dar o comando para o teu corpo que a fruta sim sustenta e você vai conseguir aos poucos diminuir essa necessidade de carboidrato. Isso funciona. E o último hábito, que não é difícil de adotar, é de vez em quando você comer algo que você goste muito. Isso eu fui me educando assim faz um bom tempo. Eu gosto muito de chocolate. Só que em vez de eu comer qualquer chocolate, eu como o chocolate que eu gosto. Aquele chocolate um pouco mais caro, mas ele é mais saudável. Então, é um chocolate que tenha mais cacau, menos açúcar. Vai vendo a porcentagem de coisas que tem naquele alimento, né? Então, de vez em quando, você comer um chocolate bem gostoso, ou aquilo que você gosta muito, se é um sorvete, tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu gosto muito de sorvete também, mas entre sorvete e chocolate, eu prefiro chocolate bom. Então, a gente vai conseguindo aos poucos, porque a gente se gosta tanto, a gente vai conseguir aos poucos diminuir. Se você gosta muito de sorvete, coma primeiro algo simples. Você está indo para uma sorveteria. No caminho, come uma fruta, come algo assim que já vai forrando o teu estômago, que a hora que o fígado começar a metabolizar aquele açúcar que você comeu, ele está ocupado com aquela fruta. Então, o açúcar que vai chegar ali, ele vai passar mais direto, ele não vai ser tão metabolizado. Isso é científico. Se o teu estômago está totalmente vazio e você coloca uma carga de sorvete ali, ele vai direto, é só fazer o teste da glicemia, se você quer tirar dúvida, né? Faz o teste, come um sorvete direto com o estômago vazio e come um sorvete com o estômago já
com algo lá dentro, algo assim que foi mais natural, né? Isso vai fazer você, aos poucos, melhorando tua glicemia ou outras alterações do corpo. Porque a diabetes nem sempre aparece. Ainda ontem coloquei no story, né, uma pesquisa, que o Brasil é o segundo país que mais morrem pessoas que não sabem que tem diabetes, que morrem de diabetes e não sabem, né? E são muitas milhões de pessoas que morrem assim, né? Então, às vezes, você não faz ideia que você é diabética, você acha que teu pai é diabético, tua mãe é diabética, né? Mas pode ser que que você já esteja nesse caminho e você não tenha tempo de descobrir que você é diabética também, né? Então, você pode sim fazer essa diferença na tua vida. Comece a se observar. Você tem sintomas, talvez você não se conhece ainda e você tem sintomas de pré-diabético, só que você não sabe. Porque você aprendeu que pré-diabético é quem tem alteração no exame, você aprendeu que pré-diabético é aquele que já tem fraqueza muscular. Esse pré-diabético tradicional que a gente aprendeu, que perde a vida para diabetes, é alguém já muito doente. Não é alguém pré-diabético que está se cuidando, que está fazendo a vida dela dar certo, né? Não é aquela pessoa de sucesso, não. Essa pessoa que está pré-diabética oficialmente, que você vai fazer um exame, não, nossa, deu 130 no exame, 110, 101. Esse pré-diabético, esse já está bastante crônico lá dentro. Ele já tem infecções, tem inflamações, já tem problema de rim. Às vezes não sabe, mas já está produzindo, porque para aparecer no exame é porque tem coisas ali, mais coisas acontecendo, porque quem sabe como funcionam os exames de sangue de laboratório? Tem que ter tantas 1000 células inflamadas para o exame detectar. E se a gente é um detetive da gente mesmo, de observar o que a gente faz, de ter os próprios hábitos bons, não vai aparecer nunca no exame, porque você está se cuidando, se limpando o próprio organismo, né? E esse o meu propósito, esse meu trabalho aqui, é fazer com que você nunca seja um pré-diabético oficial, não seja aquela pessoa que precise de remédio. E se de fato você precisa, você também ainda pode melhorar, porque você pode não ter comorbidade. Porque tem aquela pessoa que precisa tomar a metformina, né, que é o glifage, que tem vários nomes, né? Mas pode ser que tomando uma dose pequena consiga evitar que o rim pare de funcionar, consiga evitar que perca a massa muscular, né? Então, porque a gente acredita que todas essas coisas são normais e que são consequência da diabetes. Não é bem assim. Não é normal você perder massa muscular porque você tem diabetes. Você perde massa muscular por outros motivos. E isso só vai descobrir se você estiver observando os sinais do teu corpo. Mas eu te ajudo a fazer isso se você precisar de ajuda, né? Então, se você assistir essa live aqui no Instagram, vai ficar só até segunda-feira, mas eu vou deixar lá no YouTube porque eu sempre tenho esse trabalho para oferecer, né? Então, segunda-feira, agora, dia 4 de março de 2024, vai começar uma nova turma do Desafio 30 Dias. E depois vai ter sempre novas turmas de outros programas, né? E o Desafio 30 Dias também vai continuar sempre presente, né? Então, eu sempre vou estar ajudando as pessoas que querem sair da diabetes. Aqueles que querem ficar com a medicação, eu agradeço também, abençoo e vão ter a vida que escolheram, né? Então, eu escolhi ter uma vida saudável e escolho convidar quem quer ter uma vida saudável a seguir com aquilo que eu ofereço, né? E também, se não quiser comprar nada de mim, tranquilo, mas eu também atendo 20 minutos todos os dias uma pessoa que quer tirar dúvidas, que quer descobrir se ela é pré-diabética, que quer descobrir o que fazer, né? Então, esses 20 minutos, hoje 2 horas vou atender uma amiga também que me pediu ajuda,
Mas todos os dias, de segunda a sexta, eu atendo uma pessoa por dia, gratuitamente, por 20 minutos, né? Então, isso ajuda muito a pessoa a tirar a dúvida. O que vai ser, como eu faço saber, né? Como que eu posso me observar? E nesses 20 minutos dá para conversar bastante coisa, né? Então, agradeço quem esteve aqui até agora e vou fazer mais curtinha para as pessoas que têm mais pressa, que não tem tanto tempo ficar assistindo live de 1 hora. Obrigadão, pessoal. Até logo mais.